Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração neste dia maravilhoso chamado hoje. Mais um dia que o Senhor renovou sua misericórdia, nos deu graça para viver e nós estamos aqui alegres no Senhor, regozijando nele, o autor e o consumador da nossa fé. Hoje nós vamos meditar em três capítulos da Bíblia. Começamos o livro de Juízes. É muito bom esse livro, gente. Tem muita coisa pra gente tirar de princípios práticos pra nossa vida. E nós vamos meditar no capítulo 1, 2 e 3 deste livro. Contexto histórico. Josué morreu e agora o povo meio que tá sem uma liderança, né? Deus espera que ele seja a liderança. O reino de Deus sempre foi um reino teocrático, onde o Senhor é o grande líder. Obviamente que ele levanta homens, né? Ele levanta homens que vão trabalhar ali, até mesmo no Novo Testamento a gente vai ver como Deus levanta pastores, mestres, apóstolos, pastores, mestres, apóstolos, profetas e... esqueci o outro. Pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. Então é claro que Deus quer fazer o seu trabalho aqui na terra usando homens, né? Homens que vão liderar outras pessoas, vão liderar outras pessoas, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Quem é o Rei Supremo, Soberano, é o Senhor. Quem é digno de maior honra é o Senhor. Então nós precisamos entender que o maior de todos os juízes é Jesus Cristo. É Ele quem guerreia por nós, é Ele quem bate o martelo. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Ou seja, as decisões que nós vamos tomar, tudo isso é baseado ou deve se basear em uma palavra do Senhor Jesus. Devo ir? Devo ficar. Devo fazer? Devo parar. Ontem, na igreja, a Marquiane, minha amiga, há tempo de fazer, tempo de parar de fazer, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então há tempo para todas as coisas. Quem que vai nos ensinar a discernir o tempo? O Espírito do Senhor que habita dentro de nós. O que aconteceu na época dos juízes, gente? Até peguei aquele mini dicionário que eu tenho, que minha irmã me deu, e achei bem interessante, que vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ler aqui. A sequência da história abrange o período... Não, vamos lá. A Era dos Juízes foi um período no qual os israelitas, como o povo da aliança de Deus, estavam frequentemente precisando dos livramentos divinos. Através de Moisés, os israelitas haviam experimentado a libertação da escravidão egípcia e recebido a revelação divina, como está registrado no Pentateuco. Sob a liderança de Josué, a geração seguinte conquistou e ocupou parcialmente a terra de Canaã. Mas quando as gerações seguintes sucumbiram à apostasia e à idolatria, que resultaram em opressão, eles rogaram a Deus por livramento. Mais uma vez, os atos poderosos de Deus foram manifestados quando vários juízes responderam ao chamado de Deus para guiar os israelitas em façanhas militares, a fim de dispersar as nações opressoras. Esses ciclos religiosos políticos de pecado, dor, súplica e salvação ocorreram repetidamente. Então nesse livro, gente, nós vamos ver a necessidade de um líder que se levante, que responda ao chamado de Deus, que fala: olha, eu tô aqui, Senhor, o que o Senhor falar para eu fazer, eu vou liderar esse povo com amor, mas acima de tudo com temor. O Senhor vai me guiar, eis-me aqui. Quando esse líder se posicionava, Deus então dava paz e livramento ao povo dele. Eu achei muito interessante que tem um capítulo aqui que fala que aqui em Juízes 2, versículo 10, fala que depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E uma coisa que eu achei muito interessante que eu queria comentar com vocês é que conhecer ao Senhor pessoalmente vai fazer toda a diferença na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Nossos filhos não devem conhecer o Senhor, e quando eu falo filhos, não é só filhos físicos, mas nossos discípulos, as pessoas das quais Deus levanta para que nós possamos
discipular na palavra, no amor, fazer crescer espiritualmente, elas não podem conhecer o Deus da Lorena, sabe? Ninguém vai ser salvo porque a mãe é crente, porque Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Não adianta eu falar, minha mãe é crente, então você é salvo. Não, você não é neto de Deus, você precisa conhecer a Deus pessoalmente. E eu vi isso muito claro aqui no livro de Josué, porque os líderes que vieram depois de Josué, e isso está no versículo 7 do capítulo 2, depois que Josué morreu, outros líderes se levantaram e eles tinham um conhecimento pessoal do Senhor. Eles tinham visto as grandes obras do Senhor, eles tinham intimidade com esse Deus. Mas levantou-se então uma geração que não o conhecia. A Bíblia, gente, ela vai tratar esse tema como um tema pontual. A gente vai ver em Oséias o conhecimento do Senhor. Não é só um mero conhecimento bíblico e teológico no sentido do estudo sistemático de Deus, daquilo que a gente sabe, daquilo que está escrito. É um conhecimento pessoal, a pessoalidade, a intimidade de conhecer o caráter, de ter uma vida íntima, onde não apenas o conhecemos, mas somos rápidos para ouvi-lo, sensíveis para ouvi-lo e rápidos para obedecê-lo. Surgiu-se ali uma geração, depois da época da morte de Josué, e depois de algumas gerações que não conheciam, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, e aquela geração fracassou, fraquejou, lamuriou, viveu em angústia, em opressão por causa dos inimigos. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor. E é isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai falar o seguinte: prossegui em conhecer ao Senhor. Conhecei e prossegui em conhecer. Por quê? Porque sempre vai ter mais. Deus sempre vai ter mais para nós. Ontem a Josi falou na igreja essa frase, e é uma frase que é marcante, devia ser a frase da nossa vida. Nós devemos buscar o que é eterno e não o que é temporário. Deus tem muita coisa para nos dar nessa terra, gente, temporária. Deus tem bênção temporal. Mas a maior bênção que nós podemos ter é a intimidade com o Senhor. É aquilo que é eterno. E o que que nós temos buscado verdadeiramente? O que tem sido a nossa fome, a nossa sede? Será que nós temos... O que mais ocupa o seu pensamento? Será que nós temos conhecido o Senhor? Nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Disso depende a nossa vida. Você quer viver em opressão? Quer viver sendo escravizado pelo mundo, pelas coisas que o mundo tem para oferecer, pelas coisas que o diabo usa para nos oprimir? Você quer viver uma vida em liberdade ou em opressão, em angústia ou alegria? E isso vai depender do tanto que você conhece de Deus. E eu não estou falando que conhecer a Deus vai nos livrar de problemas, mas com certeza vai guardar o nosso coração até que a vinda dele chegue, até que o Senhor volte e nós estejamos então de fato vivendo plenamente na presença dele. A Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Vocês sabem o que é isso? Nós vamos ver Jesus como ele é. E nós seremos como ele, nós seremos transformados. Tudo vai passar. Mas se nós não conhecemos a Deus nessa terra, nem as bênçãos temporais suprem. Tem pessoas que têm tudo, gente, mas elas são vazias, infelizes, deprimidas, espírito suicida. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, nada podemos fazer. Vamos começar aqui. Juízes 1 vai falar que depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram para o Senhor. Então houve um tempo onde o Senhor ainda foi... quando a Bíblia diz que a gente tem que... Fugiu a palavra, gente. Consultar. Houve um tempo onde o Senhor ainda foi consultado. Deus era o líder. Então as pessoas ali, os israelitas, vão para o Senhor e consultam a Deus e falam: e agora, qual deve ser a primeira tribo a atacar os cananeus? E Deus responde: Judá. A primeira tribo a atacar, a primeira tribo a liderar vai ser Judá. Isso aponta para Jesus, porque Jesus vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E Jesus é o nosso libertador, é ele que vai à frente, é ele que começa essa batalha, é ele que nos dá a vitória. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós andamos em triunfo. Então nós precisamos sempre ver Jesus em toda a Bíblia, né? Judá levantou, e eu acho muito interessante que Judá chama Simeão. Só confirmar que eu não marquei aqui. Foi designado por herança.
Isso, Judá chamou o seu irmão para lutar com ele. Gente, aqui quando eu estava lendo, o Senhor me lembrou, olha, Judá era uma tribo muito grande. Sempre que a gente vai ler em números, os números de Judá eram os maiores. Judá era a maior tribo. Manassés era uma tribo muito grande, muito de expansão muito grande, mas a tribo de Judá, sempre que a gente vai ler os números da tribo de Judá, eram números enormes de soldados, na contagem das pessoas. Mas quando ele foi lutar, ele chamou seu irmão. A gente precisa entender uma coisa: Deus nos fez para andarmos com outras pessoas. Deus nos fez para segurarmos a mão de outro e falar, vamos comigo. Não apenas vamos comigo, mas segurar a mão de outro e falar assim, eu vou com você. Nós não podemos andar sozinhos, gente. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Quando lá em Eclesiastes vai falar assim, olha, é bom que o homem pelo menos ande de dois, porque se um cair o outro levanta. O nosso Senhor Jesus, quando enviou seus discípulos, enviou de dois em dois. Então nós precisamos entender que Judá poderia ter ido sozinho, que ele tinha a promessa do Senhor, eu vou expulsar todos os seus inimigos, mas ele chama Simeão para lutar com ele. Pensa aí quem você pode chamar para lutar com você essa guerra. O Espírito Santo vai te conduzir. Ou melhor, pensa, será que não tem alguém precisando de que você se junte a essa pessoa na guerra dela? Quantas mulheres lutam por restauração de um casamento, para tirar o filho da droga? Quanta mulher está ali sofrendo para que o filho chegue ao pleno conhecimento da verdade, conheça Jesus, seja transformado? Será que a gente não pode dizer, olha, vou junto com você nessa batalha, vamos fazer uma campanha de oração de madrugada, vamos orar junto, vamos no monte, vamos caminhar junto, eu oro por você, você ora por mim. Nós precisamos uns dos outros. Lembrando, gente, que nas lives meu maior objetivo aqui não é trazer um conhecimento teológico agora fugiu a palavra, gente. Tá vendo? Até fugiu. Eu não quero trazer esse entendimento através dos estudos, eu quero trazer aquilo que o Espírito Santo fala comigo quando eu tô lendo. Porque sempre quando eu leio a Bíblia, todos os anos que a gente vai fazendo esse plano, né? Esse é o 7º ano, sempre que eu vou lendo, o Senhor vai me falando coisas. E esse ano Deus falou comigo, eu quero que você compartilhe daquilo que eu tenho te falado. Então tem muito estudo, gente. Tem muita coisa pra gente estudar. Mas o objetivo da live é eu te falar o que Deus fala comigo quando eu leio isso. O que Deus falou comigo quando eu vi isso? Judá ia se levantar para lutar, mas ele chamou Simeão. E aí ele fala assim, ó, venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Olha que coisa linda. Vamos orar comigo? Eu tô precisando agora. Mas depois a gente vai juntar e vai fazer uma campanha para aquilo que você precisa, minha amiga, minha amada, minha irmã. Homens que estão assistindo podem sim falar, ó, meu irmão, você está sofrendo, tá difícil com a sua esposa, tá difícil com seus filhos, seu ministério não tá andando, tá passando por problema financeiro. Olha, talvez eu não tenha dinheiro para te ajudar, mas vamos junto. Vamos dar as mãos e vamos junto. Homem é meio machão, então não vou falar dar as mãos, não. Vamos abraçar aqui. Tá bom, vou evitar fazer isso, né? Vamos andar junto. Eu oro por você e você ora por mim. Isso é precioso, gente. É precioso. Nós precisamos andar junto, porque sozinho nada podemos fazer, né? Primeiro com Jesus e depois também eu amo quando a gente vê a analogia da cruz, que tem aquela parte de madeira que é maior, que representa um relacionamento que é vertical, ou seja, a parte maior e mais importante, aquela que é primordial, é a primazia da nossa vida, é o nosso relacionamento com o eterno, com Deus. Mas existe também um relacionamento horizontal que Deus espera de nós. Não adianta a gente achar que sozinho, que eu posso ser desengrejado, que a igreja sou eu, que eu posso servir a Jesus em casa. Não. Nós precisamos ter um lugar onde a gente tem compromisso, onde a gente tem responsabilidades, onde a gente tem alguém para honrar que está acima de nós, alguém que a gente tem que falar assim, se a gente não foi no culto, o que aconteceu? Essa vida sem compromisso dos desigrejados. Quando tem culto no lar eu vou, quando tem um evento eu vou, quando tem um cantor diferente na igreja eu vou. Isso não é responsabilidade. Deus nos chamou para ter responsabilidade com o corpo. Imagina que a mão fala assim, a partir de agora eu vou andar sozinho um bocado, porque eu tô cansado de sofrer a dor das outras partes, dos outros membros. Tá sendo difícil para mim receber esse sangue que custa chegar nas extremidades.
Eu vou andar sozinho o tempo. Pode um membro andar sozinho? Não pode. Ele vai fazer o que o cabeça manda, muitas das vezes para ajudar outro, como eu já falei, né? Uma mão precisa da outra para se lavar. Essa mão aqui jamais vai conseguir lavar a parte de trás aqui sem a ajuda da outra. Então nós precisamos de um lugar para ter um compromisso e nós precisamos ajudar uns aos outros. Por isso que a Igreja de Cristo não tem só um líder, um sacerdote, todos são sacerdotes. Todos nós trabalhamos uns pelos outros, sendo representantes de Deus na terra e para Deus diante das pessoas também. Uma coisa que eu acho interessante é que Adoni-Bezek, né, é um rei que ele foi derrotado ali, né, por Judá e por Simeão. E acho interessante aqui, gente, que fala que os israelitas pegaram ele e cortaram os polegares das suas mãos e dos seus pés. Olha o que esse homem vai falar. É um rei, não é do povo de Deus. Ele fala assim, olha, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles. Até o povo do mundo sabe que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Esse homem falou assim, olha, na minha mesa tinha 70 reis, cujos polegares das mãos e dos pés estavam cortados e que comiam as migalhas. E agora Deus me permitiu viver isso. Isso me lembra de Paulo falando aos Gálatas, de Deus ninguém zomba, não é possível escarnecer do Senhor. Por quê? Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Tem até uma parte que fala, aquele que planta colhe tormenta, aquele que planta tempestade colhe tormenta. Deixa eu pesquisar aqui. Aquele que planta... Eu escutei isso essa semana. Quem planta vento colhe tempestade. Oséias 8:7. Semeiam ventos e colhem tempestades. O que você tem semeado? Você tem semeado o que na vida das pessoas? Você tem falado com brandura? Ou você tem semeado vento para colher tempestade? Nós precisamos ser mansos e humildes como o Senhor é. Aquele rei pagou o preço. O que ele fez, gente, exatamente o que ele fez com aqueles outros reis aconteceu com ele. E Jesus vai falar assim, ó, o que quiseres que os homens vos façam, faça você a eles. Traduzindo versão da Lorena. O que eu gostaria que alguém... Como eu gostaria de ser tratada? Eu vou tratar essa pessoa. Ah, mas ela não merece, mas ela não sei o quê, mas ela é isso, aquilo outro, passado. Como eu gostaria de ser tratada? Com respeito, com honra, com educação. Então não importa o histórico dessa pessoa, não importa o que ela já fez comigo, eu vou tratá-la do jeito que eu gostaria de ser tratada. Quem falou isso? A Lorena? Não, o Senhor Jesus. Como quereis que os homens vos façam, façam vocês a eles. Então aquele rei colheu a tempestade do vento que ele plantou. Deus retribui, gente, segundo aquilo que nós fazemos, a não ser que nós nos arrependamos. Eu achei interessante aqui que fala sobre os juízes aqui nesse dicionário, que fala que... Cadê, gente? Achei. Fala que esse livro vai mostrar como que a retribuição divina vem sobre um povo pecador, mas mostra também a misericórdia de Deus sobre o arrependimento. Por quê, gente? Porque nós vamos ver que o povo sofria por opressão por causa da idolatria, mas eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, e aquele juiz fazia com que a ira de Deus aplacasse. Deus abençoava que aquele juiz vencesse o rei, o moabita, o midianita, ou o filisteu que se levantasse contra o povo de Deus. Então nós vamos entender que existe de fato plantação e colheita, mas existe misericórdia para quem se arrepende. Não importa o que nós fizemos no passado, Deus vai nos ajudar a colher se nós formos arrependidos, verdadeiramente arrependidos, e começarmos a plantar coisas, sementes diferentes. Amém? E aí nós vamos ver que muitos dos povos não expulsaram os estrangeiros, né? Aqueles que habitavam naquelas terras de Canaã, e isso foi de fato um problema para o povo de Deus. Acho até interessante que fala que esse povo seriam como espinhos
para o povo de Deus, espinhos. Eu até pensei que agora, às vezes, quando a gente tem uma unha, vocês já tiveram uma unha encravada, parece que tem um espinho no seu dedo que lateja, tão ruim, é uma coisa tão pequena. Quando a manicure, a pedicure consegue tirar, ou o podólogo consegue tirar, você fala, era isso que me trazia tanta tormenta. A Bíblia diz que como espinho na pele dos israelitas, assim foram os cananeus que não foram expulsos, como Deus ordenou que eles deveriam ser. Eles não foram expulsos, mas foram colocados ali para fazer trabalhos forçados. O problema é que, como o povo não conhecia a Deus verdadeiramente, eles acabaram se rendendo aos ídolos daquele povo de Canaã. E isso, gente, é uma tristeza. Cuidado com quem você anda. Cuide de conhecer o Senhor, a lei de Deus. Cuide de que sua vida seja baseada nos mandamentos do Senhor. Cuide de ler a palavra todos os dias, de buscar um relacionamento com Deus para que você não se deite, se dobre aos deuses que são dessa terra. Ah, Lorena, mas eu jamais vou ter uma imagem de escultura em casa. Não, nunca vou servir a um santo. Ah, nunca vou fazer um pedido a um santo da Igreja Católica. Deixa eu te falar uma coisa, ídolo vai além de tudo isso. Não que não seja uma idolatria também, que outras pessoas, e principalmente essas que já até morreram, né, pelo engano, a gente deva achar e acreditar que essas pessoas possam de fato nos oferecer algo, né? É como se nós estivéssemos colocando outro mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Paulo fala a Timóteo que é o Senhor Jesus Cristo, homem. Então nós não precisamos mais de outros mediadores, nós pedimos no nome de Jesus. Mas a idolatria vai além do que só isso, gente. Idolatria é o que rouba o nosso coração do Senhor, rouba os nossos pensamentos, as nossas intenções, o nosso amor. Tudo que nós amamos além, mais do que ao Senhor, é um amante, é um ídolo. Eu me lembro de um pastor que fala que ele tinha um ídolo que eram relógios. Aonde ele ia, tinha que comprar relógio. Um dia ele estava no aeroporto, ele quase perdeu o avião porque ele viu um relógio, ele queria aquele relógio mais do que tudo, que ele precisava daquele relógio. E ele falou, o relógio era um ídolo. Talvez você pense que idolatria é só uma imagem de escultura. Não é. Idolatria é tudo que você fala assim, sem isso eu não consigo viver. E Deus está falando, só você consegue viver sem qualquer coisa, você só não consegue viver sem mim, porque eu te criei para mim. Então o seu coração tem que ser todo meu. Seu coração tem que ser todo meu. Eu não divido a minha glória com outro. Eu não aceito amantes. Quer dizer que a gente não pode amar nosso filho, gente? Não. Quer dizer que a gente não pode amar e querer conquistar coisas e bens materiais e querer ter um ministério? Não, mas até as coisas boas podem ser ruins se elas ultrapassam em valor o lugar que só Deus pode ter no nosso coração. E aí no capítulo 2 a gente vê o aparecimento do anjo do Senhor, que nós entendemos como Cristo pré-encarnado. Por que nós entendemos esse anjo do Senhor como o próprio Senhor Jesus pré-encarnado? Por causa da maneira como ele fala. Olha como ele fala aos israelitas. Ele diz, tirei vocês do Egito. Que anjo do Senhor poderia falar com... A não ser que se fosse um anjo mensageiro, por exemplo, como Gabriel, ele diria, assim diz o Senhor. Mas esse anjo do Senhor, que em muitas bíblias provavelmente está com letra maiúscula, na minha não está porque é uma nova versão, mas ele vai falar, olha, tirei vocês do Egito e trouxe vocês a essa terra. Mas vocês não deviam fazer aliança com os habitantes dessa terra, vocês deviam destruir seus altares. Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O anjo do Senhor acabou de falar, o povo chorou e clamou, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então Deus está... Olha como Deus é misericordioso, gente. O Senhor é extremamente misericordioso. Ele está sempre enviando um escape, está sempre aqui pegando a gente pelo ombro, falando, filha, acorda, não é esse caminho que eu tenho para você. Filha, acorda, você está se desviando. Filha, olha pro seu coração, olha se não tem nada aí para você se arrepender. Filha, será que eu estou em primeiro lugar mesmo? Se eu não estiver em primeiro lugar do seu coração, todas as outras áreas da sua vida vão fracassar. Eu sempre gosto de falar isso, eu nunca esqueci isso. Um livro que eu li chama Nem Uma Hora,
Fala que quando a gente, como uma camisa que a gente tem os botões, e quando o primeiro botão não tá na primeira casa, você colocar o primeiro botão na segunda casa, o que acontece com todos os outros botões? Ficam tudo fora de lugar. Gente, tem pessoas que estão com a vida em todas as outras áreas problemáticas, e sabe qual que é a solução? Colocar o botão no primeiro lugar, estabelecer a prioridade. Mulheres que estão lutando com tantas coisas, e Deus está falando simplesmente, coloca como prioridade a mim, filha. Se eu for sua prioridade, filha, as outras coisas vão se alinhar. Amém? E aí o povo, de fato, não conhecia o Senhor, e eles entraram em grandes angústias, até que o Senhor foi levantando juízes para livrá-los dos seus opressores. Eu acho interessante, gente, que no capítulo 2 fala que Deus permitiu que aquele povo que permanecesse ali, porque ele estava colocando Israel à prova. Deixa eu te falar, tem coisa que Deus permite na nossa vida para nos colocar à prova, se nós vamos deixá-lo, se nós vamos ter fé, se a gente vai abandonar o Senhor na primeira tribulação. E olha no capítulo 3, vou falar só mais isso porque para não ficar muito grande a live. Olha no capítulo 3, que fala que o seguinte: essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Tinha uma geração no meio daquele povo aqui, nesse contexto histórico, que nunca tinha lutado guerra. Então Deus falou assim, ó, eu vou deixar um povo aí para treinar, para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. E aí depois vai falar de dois homens que vão se levantar, né? Os primeiros juízes, que é Otoniel e Eude, que matou Eglon. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, gente, para poder terminar. Deus falou assim, eu vou deixar um bocado de dificuldade aí no meio de vocês, mas assim, nada que vocês não consigam viver. Eu só quero falar uma coisa com vocês. Esse povo que tá aí no meio de vocês é para treinar vocês para a arte da guerra. Porque vocês nunca combateram, então eu preciso treiná-los. Preciso treiná-los para o combate. Vocês chegaram em Canaã aqui, vocês chegaram agora, vocês não tiveram nenhuma batalha, eu preciso treinar vocês. E às vezes a gente fala, Senhor, eu quero ter mais fé. E Deus fala, beleza, eu vou permitir situações para treinar a sua fé. Aí você fala, não, então é melhor eu não ter fé. Não, gente. Se eu tenho certeza que se eu perguntasse para Jó, qual vida você prefere? A de antes de todas as perdas ou a de depois? E ele falaria, eu passaria por tudo de novo. Por quê? Porque hoje eu conheço a Deus, não só de ouvir falar, mas os meus olhos o veem. Não podemos ficar nessa vida de, não vou pedir paciência, porque senão Deus envia situação. Não! Tem uma versão melhor de nós. Tem uma mulher mais forte dentro de nós que Deus quer treinar. E como que Deus treina para o combate? Permitindo certas batalhas. Nada que nós não consigamos vencer. Deus não falou assim, vou deixar aí um povo que vai matar vocês, para vocês aprenderem. Não, Deus falou, não vou libertar todos os povos de Canaã, vou deixar alguns povos para que vocês sejam treinados. E deixa eu falar, Deus está levantando guerreiros nesses últimos dias. Homens e mulheres fortes. Que se a gente tiver que passar por tribulação, não vão negar o nome do Senhor e não vão para o inferno. Pessoas que vão até o fim reconhecer Jesus e vão acessar uma herança incorruptível. Deus vai usar situações, gente, para nos treinar. Hoje eu vi uma irmã colocou no grupo, olha, Deus vai colocar pessoas na nossa vida, e eu tenho pensado muito nisso. Tem pessoas que estão na nossa vida que a gente fala, eu não entendo, eu não consigo ajudar, parece que só me suga. Mas Deus está falando, eu vou colocar todo tipo de pessoa na sua vida. Sabe para quê? Para te treinar, para te ensinar, para te fortalecer. Todas as situações que a gente passa, gente, não tem nada que Deus não nos possa dar vitória. A Bíblia diz que não tem tentação que não seja humana, mas Deus também trará consigo o escape. Então preste atenção nisso. Deus vai te dar vitória. Você só tem que ter fé. O Senhor lutará por você. Eu vi aqui, acabei não falei sobre isso, mas tem uma parte nesses 3 capítulos que fala que o Senhor lutava contra os israelitas. Você já pensaram nisso? Quando os israelitas iam lutar e eles estavam na sua idolatria, em seu pecado, não conhecendo o Senhor, não andando nos seus caminhos, o Senhor lutava contra eles. Você já pensou, gente? Eu fico pensando em Paulo, quando a Bíblia diz que
Deus falou para Ananias falar para Paulo, se eu não estiver enganado. Por que você está recalcitrando entre os aguilhões? E aí, deixa eu falar as palavras certinhas aqui. Recalcitrar entre os aguilhões. O que significa isso, gente? Os aguilhões eram como se fosse uns pregos, assim, umas lanças. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ô, gente, que chuva boa, glória a Deus. Começou a chover aqui. Isso aqui que é um aguilhão. E recalcitrar é como se você chutasse, desse coice. E Deus tá falando, não adianta você ficar dando coice em aguilhão, não. Você fica dando coice em aguilhão, você tá dando murro em ponto de faca. O que Deus tá falando é, para de lutar contra o Senhor, gente. Nós temos que lutar a favor dele. Deus, ele luta a favor daqueles que obedecem, mas os israelitas estavam tendo o Senhor como oposição. Misericórdia. A gente nunca vai conseguir, gente, lutar contra o Senhor. Muito pior tendo o Senhor lutando contra nós. Então que nós possamos andar nesse lugar de obediência e de conhecimento de Deus. Amém? Nós vamos continuar o livro de Juízes. Tem muita coisa para ver. Amanhã tem Débora. Vai ser muito difícil para mim falar em pouco tempo, mas eu vou falar. Vou tentar aqui diminuir as lives para no máximo meia hora, para não ficar lives muito grandes. Mas, gente, a gente tem muito para aprender e para pôr em prática. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Amém? É isso que eu queria falar no dia de hoje. Eu sei que Deus revelou muito mais coisa nessa leitura de Juízes para a sua vida. Que o que o Senhor tiver revelado, você coloca aqui nos comentários, porque eu gosto muito de ver como que Deus revela de maneiras diferentes a mesma palavra para pessoas diferentes, para a gente se edificar mutuamente. E você que assistiu até o fim, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite abençoada, que Deus guarde você, sua casa, sua família. Se estiver chovendo aí, se estiver vindo tempestade, que Deus livra de todo mal, em nome de Jesus. E também quero pedir a você que assistiu até o final, pensa que essa mensagem, Deus colocou alguém na sua mente e você acha que vai edificar a vida de alguém, compartilhe com essa pessoa e que nós possamos compartilhar a verdade para que todos conheçam ao Senhor, para que todos sejam reis e sacerdotes, deixam esse lugar de angústia, de desespero e possam viver uma vida plena no Senhor Jesus, uma vida de completa alegria. Amém? Deus abençoe a sua vida, é um prazer para mim estar aqui e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, gente.